Não podemos falar de teatro em Viseu sem falar de Cristóvão Cunha. É desenhador de luz, cineclubista convicto, ator quando desafiado e dirige com Sónia Barbosa a Ritual de Domingo, uma estrutura de criação teatral. Porque nos falou tanto das estrelas, posso dizer que já trabalhou com uma enorme constelação de criadores, de Miguel Castro Caldas a Madalena Vitorino, Circulando, Teatro do Vestido, Leonor Cale, só para falar de alguns. Homem de muitos ofícios, em 2020 engarrafou o seu primeiro vinho com o irmão. Mas foi como desenhador de luz que no dia 5 de setembro de 2020, depois de uma conversa com o público no Jardim da Quinta da Cruz, em Viseu, falámos sobre o princípio de um espetáculo. Primeiro, faço-te uma pergunta, que é: qual é a importância das estrelas no teu trabalho? As estrelas foram o que me fez sempre acreditar na questão do sonho. Ou seja, para mim, quando o sonho é evidente, é muito mais fácil o meu trabalho. A questão das estrelas tem a ver com um deslumbramento, e para mim todas as artes cênicas também têm a ver com este deslumbramento, estar mais perto de uma coisa quase inatingível. Às vezes nem todos os espetáculos têm que ser assim, mas é algo que te permite estar numa fase de desenvolvimento humano que te ajuda a crescer, e vais crescendo cada vez mais. E qual é que tu achas que é o papel, qual é que achas que acaba por ser o papel de um desenhador de luz num espetáculo? É esta questão da magia, do ilusionismo. A cenografia coloca-te num espaço ou num tempo, e a questão da iluminação coloca-te numa coisa que é quase etérea, que é como é que tu consegues replicar a luz do sol. Não consegues, mas podemos tentar de alguma forma chegar lá, e a iluminação acaba por ser quase uma coisa metafísica. Não queria chegar a este tempo, porque às vezes não é isto que acontece, mas a questão da luz é aquilo que dá uma visibilidade e um olhar, e que te ganhas planos para compreender uma obra. Ou seja, conforme há um ritmo da própria peça dado pelo encenador, também há um ritmo de luz que permite contar uma história, que é uma coisa que eu gostava muito de fazer na Circulando, por exemplo, quando trabalhei o quarto interior, porque os intérpretes não falam, e então consegui, ou no Cabo a Terra isso era mais expressivo, contar uma história também através da luz, acompanhando o tal sonho do criador sempre. E tu falaste durante esta conversa de uma série de referências de pessoas que te dizem alguma coisa, seja porque trabalhaste com elas, ou porque leste, ou porque viste alguma coisa. Por exemplo, se tivesses de elencar um conjunto de influências, quem é que te vinha logo à cabeça? O cinema é o primeiro que me influencia, mas o primeiro a influenciar-me é o Nuno Meira, porque tive muita sorte em começar a trabalhar olhando para os seus trabalhos e tentar perceber o que é que está por trás de um desenho de luz, que é não só a questão de iluminar, mas dar um ponto de vista diferente à obra, que o criador se calhar não estava a imaginar que poderia ter, e questionar também a forma como se utilizam os materiais dos teatros, que é utilizar projetores para fazer uma função que não deveriam fazer, e também, claro que há, e sempre em busca da intuição. Tem que haver sempre, e o Nuno Meira também tinha isto, que é, há sempre se nós tivermos a segurança dos materiais que vamos utilizar e deixarmos uma margem de erro e uma margem também para nos surpreendermos a nós próprios. Isto o Nuno Meira tem, o Daniel Vorme também tem, o Zé Álvaro também tem, o que faz deles os grandes iluminadores de luz, que são também uma referência. Sim, sim. E no meio desta... tu começaste por falar das estrelas, sim, mesmo na conversa, e
E eu achei isso muito bonito, porque parecia que havia um paralelo entre entrar num teatro, entre estar na rua e olhar para cima à noite e ver as estrelas, e entrar num teatro, num palco, olhar para cima e ver os projetores. E eu acho que também há uma promessa nas estrelas há sempre uma ideia de relação com o tempo, Luz. Mas começava por te perguntar sobre a importância do tempo no teu trabalho. Olha, quando nós criámos agora a associação, eu e a Sónia criámos a Associação Ritual Domingo, foi nessa questão de tempo. Ou seja, nós não vamos não queremos estabelecer uma meta de fazer, por exemplo, temos que fazer 3 peças por ano porque temos que fazer 3 peças por ano. Talvez tenhamos um apoio da DGERS, talvez tenhamos que fazer isto, mas o objetivo não é bem isto, se tens alguma coisa para dizer, vamos dizê-la. E tem muito a ver também com os tempos de trabalho que eu acho que as artes merecem. Se um artista plástico tem tempo para maturar a sua ideia, ir buscando os materiais, penso que o teatro e a dança e as artes de palco também deviam ter este tempo. Hoje em dia temos cada vez menos tempo nos espaços para criar, mas não quer dizer que não sejam dadas condições para haver espaços de criação para os artistas, porque no futuro, falando do futuro, esta questão de não termos tempo neste momento para criar e fazermos muitas criações ao mesmo tempo e os tempos de produção serem cada vez mais curtos, faz com que os trabalhos não tenham a tal profundidade desejada pelos seus criadores, sendo por vezes não uma frustração, mas porque acabam às vezes por ser grandes surpresas, mas também por se virar contra os próprios criadores que se começa a haver demasiadas obras com cada vez menos qualidade, também cada vez menos espectadores que querem arriscar para ver espetáculos diferentes. E eu, como antevejo também, já que estamos a falar do tempo futuro, vejo um tempo extremamente retógrado que também quer voltar atrás no tempo, que vem aí, que acho que é irreversível. Estamos a falar que se calhar vamos passar algum tempo em que não haverá tanto espaço para criação, será algo mais populista que nos faz pensar de outra forma, mas o que estamos a fazer agora e a forma como o fazemos agora é muito importante para que as gerações futuras que venham depois deste tempo mais negro possam recuperar o que se tem feito agora. O que eu vejo é que agora estamos a fazer um grande salto em termos de mentalidades, em termos de formas de trabalhar, de tecnologias novas, que vai sofrer um pequeno retrocesso, mas que acaba a ser só um passo atrás para dar 2 passos em frente. Também não é essa questão. É um bocado, como dizia há bocado da Yourcenar, que algum dia alguém vai pegar num livro e vai lê-lo e vai mudar completamente de opinião perante todos estes ecrãs que nós vemos agora. Sim. Houve uma coisa também sobre o tempo que eu achei muito bonita, que era o que tu disseste sobre a possibilidade de sermos surpreendidos. Sim. Que o tempo, relacionarmos com o tempo permitia isso, mesmo num desenho de luz. Nós temos sempre que ter a ideia que podemos errar completamente. E quando estamos a seguir um trabalho, temos que ter esta capacidade para nos surpreendermos com o acaso. O acaso dá das coisas mais fabulosas, como a maçã que cai em cima da cabeça do Newton, é um acaso e descobre a gravidade. São estas pequenas coisas, ou seja, também tem a ver com, mesmo o princípio da Associação Ritual Domingo, é Ritual Domingo, que o domingo costumava ser um dia em que nós tem uma conotação religiosa, mas por outro lado é um tempo que temos para nós, e esse tempo que temos para nós é para ler, para vermos outras coisas e também para pensarmos. E este tempo para pensar, sobretudo numa criação, às vezes, se tivermos tempo e não tivermos sempre com o objetivo de ok, já está tudo delineado desde o princípio para não perdermos tempo, e depois não aparece o acaso, e às vezes o acaso é a magia que vem dos astros, vem das estrelas, vem da... E é uma pergunta um bocado parva que eu te vou fazer, Diz. mas que é, se tu tivesses de aconselhar alguém que está a começar a
a sua procura na iluminação de espetáculos e tudo mais, se tivesses de dar um conselho a uma pessoa que esteja a começar esse percurso, haveria algum conselho que desses? Que veja muita coisa, veja muitas obras de teatro, que veja dança, que veja filmes, que seja bom observador e que se deixe espantar, maravilhar, que não tenha medo de arriscar ver o que é que seja. Só uma última coisa que eu acho porque acho que deste tanta importância na conversa que acho que podia ser engraçado, tem outra vez a ver com o tempo e com o errar e tudo mais, mas gostava de perguntar se te interessava eventualmente falar sobre a importância do Orlando Vorm para a iluminação de teatro hoje em dia em Portugal. O Orlando Vorm foi a primeira pessoa a trazer o profissionalismo na iluminação em Portugal. É o primeiro a assumir-se como light designer, como uma profissão, algo que ainda estamos a lutar anos depois, e o primeiro a abrir caminho na questão da relação dos artistas com as equipas técnicas, ou seja, os técnicos existem para cumprir os sonhos dos criativos. Não é mal nenhum, é o que é, e acho que é a nossa profissão. Se não houver, ou seja, nós não podemos ter ideias pré-concebidas, mas o Orlando Vorm ensina-nos que a técnica pode ajudar em muito, se for organizada, se nós tivermos os melhores meios técnicos, a cumprir os melhores desejos dos criativos. E os criativos, tendo, entre aspas, uma máquina bem afinada, também se sentem mais confortáveis para experimentar e para também chegar ao tal erro, nem que seja para apagar tudo, mas para tentar e voltar outra vez, sempre na questão de chegar a uma ideia inicial que nós tínhamos. Sim. Como o Beckett. Falhar, voltar a falhar melhor. Sim. Está bem, obrigado Cristóvão. Fixe. O Princípio de um Espetáculo é um podcast do projeto Creta, Laboratório de Criação Teatral, apoiado pelo município de Viseu através do Viseu Cultura. Este episódio foi editado pelo Denis Xavier. Eu sou o Guilherme Gomes. Ao longo dos próximos episódios, convido-vos, na companhia da Nidia Roque, a conversar sobre o princípio de um espetáculo com um conjunto de fazedores de teatro que convidamos a visitar Viseu. Podem ouvir este e outros podcasts em creta.teatrodacidade.pt. Obrigado por ouvirem. Até ao próximo episódio.